Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luismar e hoje nós vamos ver expressões algébricas. Vamos dar uma olhadinha e vamos ver se esse vídeo vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor aquela matéria do sétimo ano, hein? Vamos lá. Expressões algébricas são expressões formadas por números e letras, ou somente por letras, e podem ser usadas para representar diversas situações. A seguir, temos uma expressão algébrica e suas partes. Bom, antes da gente ver a expressão algébrica, vamos relembrar o que é uma expressão. Nós temos, até o início ali do sétimo ano, vocês estudam expressões numéricas. Por exemplo, tá? 2 mais 3. Ok, 2 mais 3 é uma expressão numérica. E o resultado disso, 2 mais 3 é 5. Então, até o início do sétimo ano, a gente aprendeu que expressões numéricas são cálculos que eu faço e encontro valores, né? Valores numéricos. Porém, expressões algébricas expande um pouco, né, a ideia da matemática e leva isso para um campo mais abstrato. O que significa isso? Quer dizer que eu posso ter situações do dia a dia e elas precisam de fórmulas para representar todas as situações possíveis. Por exemplo, uma expressão algébrica ela vai envolver letra e número. Então, quando eu coloco assim 2x mais 3y, nós não temos como somar x com y. Então, o resultado de uma expressão algébrica é simplesmente a expressão algébrica. Ela não vai nos dar um resultado numérico. Então, a partir de agora, a gente não está interessado em encontrar uma resposta numérica para nossos problemas, e sim montar algo que torne aquela situação, né, válida para qualquer número que possa aparecer. Como assim? Uma expressão algébrica, então, tem letras e números. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Um restaurante cobra R$ 40 o quilo da refeição de seus clientes. Qual expressão algébrica representa essa situação, considerando x o peso do alimento? Bom, o que significa esse x? Esse x é um número que nós não conhecemos. E por que nós não conhecemos? Vamos supor que uma pessoa vá nesse restaurante e coma meio quilo de comida. Então, ela serviu, pesou o prato dela e deu meio quilo. Bom, se ela tem que pagar R$ 40 o quilo, o que significa se ela comer meio quilo? Se ela comer meio quilo, vamos colocar aqui, meio quilo, quer dizer que na hora de cobrar, será cobrado R$ 20. Se uma outra pessoa for e comer 1 quilo, a pessoa foi lá e pesou e deu exatamente 1 quilo, comeu bastante, né? Então, ela vai pagar R$ 40. Agora, uma pessoa foi lá e deu 2 quilos, né? Bastante. Então, ela vai pagar R$ 80. Notem que o valor que a pessoa vai pagar está variando. E quando isso acontece, né, essa variação ela pode seguir um padrão matemático. E quando ele segue esse padrão, a gente consegue encontrar uma expressão algébrica, que neste caso, notem bem, eu vou pagar R$ 40 o quilo. O quilo é representado por x. Então, é 40x. 40x significa 40 vezes x. Por exemplo, agora, meio quilo, gente, né, é exatamente 1/2 quilo. Então, meio quilo é 1 sobre 2. Então, quer dizer que o meu x agora vale 1/2. Na hora de eu cobrar o preço, eu vou ter 40 vezes o x. Só que o x vale 1/2, então é 40 vezes 1/2. Bom, 40 vezes 1/2, a gente sabe da multiplicação de fração, que 40 vezes 1 é 40, e 1 vezes 2 é 2. Logo, essa pessoa irá pagar R$ 20, o preço que nós já tínhamos pensado, né? Se agora a pessoa comer 1 quilo de alimento, o meu x vai mudar, ou seja, ele vai variar, né? Então, eu vou pagar R$ 40 vezes x, só que como eu sei o valor do x, eu tenho 40 vezes 1, vou pagar R$ 40. E se o peso variar novamente, eu terei 2 quilos, né? E agora, se o meu x vale 2, eu sei que 40 vezes x vai ser 40 vezes 2, isso vai dar R$ 80. Então, notem que eu encontrei uma expressão algébrica, ou seja, uma expressão que tem letra e número, que representa todas as situações possíveis para este restaurante. Então, uma expressão algébrica é exatamente isso, é uma letra e um número, ok? Então, isso é uma expressão algébrica. As expressões algébricas, elas têm partes, ok? Então, por exemplo,
Aqui eu tenho uma expressão algébrica, 3x ao cubo y. Bom, 3x ao cubo y é uma expressão algébrica. Neste momento, nós não estamos interessados em saber o que significa esse x ao cubo, não estamos interessados em saber o que significa esse y. Nós apenas estamos interessados em entender o que significa esses termos. Então, notem que o número 3, ele se chama coeficiente. E o x ao cubo y se chama parte literal. Literal vem de letra, literatura, né? Letras, então parte literal é a parte das letras. Bom, e o que significa exatamente 3x ao cubo y? Significa que eu tenho 3 vezes x ao cubo y, ou seja, quer dizer que em algum momento eu tinha x ao cubo y mais x ao cubo y mais x ao cubo y. E aí, tendo x ao cubo y, x ao cubo y, x ao cubo y 3 vezes, eu tenho 3x ao cubo y. É como se eu tivesse uma laranja, outra laranja, outra laranja, eu tenho 3 laranjas, ok? Então, isto é uma expressão algébrica. Então, todo número que está junto ali na frente das letrinhas, tá, se chama coeficiente. E as letras, com os seus expoentes, se chama parte literal, ok? Vamos exercitar um pouquinho isso? Olha só. O perímetro de um polígono é dado pela soma de todos os seus lados. Analise cada polígono a seguir e determine uma expressão algébrica para o perímetro do retângulo. Então, aqui nós temos um retângulo. E antes da gente pensar na expressão algébrica, vamos imaginar que eu tivesse números. Então, aqui eu tenho que este retângulo mede 10 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. O que seria o perímetro desse retângulo? Bom, o perímetro desse retângulo seria simplesmente somar todos os lados, né? Então, eu teria que o perímetro, vamos colocar aqui, ó, o perímetro deste retângulo é o quê? É o 10 mais o 5 mais o 10 de novo e mais o 5. Então, ao somar esses 4 números, eu tenho o perímetro deste retângulo. Então, eu tenho 10 mais 5 dá 15, 15 mais 10 dá 25, 25 mais 5 dá 30. Então, isso seria uma expressão numérica, né? 10 mais 5 mais 10 mais 5 dá 30. Porém, vamos imaginar que eu quero agora uma expressão algébrica, ou seja, eu quero colocar, né, achar uma fórmula que me diga como que seria todos os perímetros possíveis de qualquer retângulo. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar agora este retângulo, tá? E vamos duplicá-lo. Então, aqui duplicamos o retângulo e ao invés de chamar de 10, 5 centímetros, a gente vai colocar letras. Por quê? Porque a letra, ela entra na parte que nós não sabemos o número. Então, eu não sei que mede 10 centímetros e 5, eu sei que mede A e B. Por quê? Porque agora isso pode variar, por isso que nós chamamos essas letras de variáveis, né? Então, eu posso ter um retângulo que mede 18 centímetros de largura por 10 de altura, 2 centímetros de largura por 1 de altura. Então, nós temos diversos tamanhos diferentes para diversos retângulos diferentes. E aí, como que eu calculo o perímetro disso, né? O perímetro, neste caso, é a soma de todos os lados. Porém, agora, os lados medem A e B. Então, destacando aqui o A e B, nós vamos fazer o quê? Eu vou somar. Eu vou somar A mais B mais A mais B. Então, agora eu não sei quanto que mede cada lado. Eu apenas tenho uma representação genérica. Então, quer dizer que qualquer retângulo que eu tenha, a hora que eu souber o valor do A e o valor do B, eu substituo e calculo. Porém, a gente pode pensar um pouquinho melhor, né? Eu não tenho que aqui eu tenho A aparecendo duas vezes, então eu tenho A mais A, eu tenho duas vezes o A. E o B aparece duas vezes também, então eu tenho duas vezes o B. Logo, a expressão algébrica que representa o perímetro de um retângulo é exatamente duas vezes A mais duas vezes B. Ou seja, né, basta eu multiplicar por 2. Se a gente olhar aqui o exercício anterior, o meu A valia 10. Então, 2 vezes 10 seria 20.
E o B vale 5, né? No exercício anterior. Então, 2 vezes B seria 10. Né? Então, observando aqui, nós teríamos que 2A mais 2B, neste exercício aqui, eu teria 2 vezes 10, porque eu tenho 2 vezes o 10, mais 2 vezes o 5, que são as alturas, né? Que é a altura. Então, 2 vezes 5. 2 vezes 10 é 20, e 2 vezes 5 é 10. E 2 mais 10 é 30. Então, eu saberia o tamanho deste perímetro. Porém, agora eu também tenho uma expressão algébrica que representa todos os perímetros de todos os retângulos. Então, isto é uma expressão algébrica. Tá? Então, expressão algébrica são fórmulas que a gente encontra para situações, né, diferentes. Ok? Bom. Agora, pessoal, vamos fazer um pequeno exercício. Identifique o coeficiente e a parte literal em cada expressão algébrica a seguir. Então, observe. Aqui eu tenho 5x². Se eu pegar esse 5x², quem vai ser o meu coeficiente? O coeficiente é o número que está aqui na frente. Então, nós temos que o coeficiente de 5x² é o número 5. Já a parte literal, que é a parte da letra, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, parte literal é exatamente quem? É o x². Então, parte literal é a parte que tem a letra. E por que o 2 vai junto? Porque x² significa x vezes x. Então, aquele 2 ali faz parte da parte literal. Já no exercício B, ó, nós temos o seguinte. Eu tenho menos 10x² y². Quem é o meu coeficiente? É o menos 10. Então, o meu coeficiente é o menos 10, que é o número que está na frente, né, da minha expressão algébrica. Já a parte literal, vamos escrever aqui, parte literal são as letras e seus expoentes, ok? No exercício C, nós temos o seguinte, A na quarta, B². Opa, e agora, hein? Quem é o nosso coeficiente? O nosso coeficiente, quando não tem nada na frente, é exatamente o número 1, porque quer dizer que aquilo ali só tem uma vez. Então, o coeficiente, quando ele não está aparecendo, ele sempre vai ser o número 1. E a parte literal continua sendo sempre as letras. Então, parte literal é o A elevado a 4 e o B ao quadrado. E para finalizar, o último exercício, né? Aqui nós temos menos x² y. E agora, quem é o coeficiente? Dá uma pensadinha aí. E aí, descobriu qual é? Olha só, quando não tem nada na frente das letras, nós temos o número 1, ok? Bom, então, a parte do que é o coeficiente agora é o menos 1. Aquele sinal vem junto, ó, coeficiente. Tá? Então, o coeficiente é o menos 1. E a parte literal são sempre as letras, parte literal. Então, x² y. Então, sempre vai ser as letras da parte literal e o número que está na frente sempre será os coeficientes. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, hein? E agora, termos de expressão algébrica. Então, nós podemos ter o seguinte, além dos coeficientes que nós acabamos de ver e da parte literal, tá? Vamos imaginar uma segunda situação agora. Como podemos representar o valor de uma corrida de táxi se o taxista cobrar R$5 fixos mais R$2 por quilômetro percorrido? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Eu pego um táxi e, ao entrar no táxi e começar a corrida, eu já vou pagar R$5. Não importa o quanto eu vou andar. Por quê? Porque esses R$5 são fixos. Né? Aí eu tenho ainda mais R$2 por quilômetro. E aí eu vou chamar de x o quilômetro percorrido. Então eu vou ter 5 mais 2x. Então, se eu percorrer, né, 1 quilômetro, eu vou pagar quanto? X vai ser 1 quilômetro. Então, eu vou pagar 5 mais 2 vezes 1, eu vou pagar
5 mais 2 vezes 1, 2, eu vou pagar R$ 7,00. Se eu percorrer 6 quilômetros, eu vou pagar 5 mais R$ 2,00 por quilômetro. O X é o quilômetro, então eu vou ter 2 vezes 6. Então eu vou ter R$ 5,00, 2 vezes 6, 12, 5 mais 12, R$ 17,00. Então, notem que o X é a variável, ou seja, o que vai variar quando eu ando de carro? A quilometragem, o que eu vou percorrer. Só que quando a gente tem essa situação, nós temos o seguinte, eu vou pagar R$ 5,00 fixos e R$ 2,00 por quilômetro. Então, a expressão algébrica que representa essa situação é 5 mais 2x. E o x vai ser a variável, aquilo que vai mudar, vai variar. Esse 5, gente, ele é chamado de termo numérico. Por quê? Porque ele não tem letra. Então, quando não tem letra, a gente chama isso de termo numérico. Já a parte que tem a letrinha, nós chamamos de termo algébrico, porque ele tem letra, ele tem uma parte literal. Tá? Então, quando nós temos expressões algébricas, nós podemos ter aquelas partes que não têm letras, que são só o termo numérico, e temos a parte que tem as letras, que são os termos algébricos. Ok? Certo. Agora vamos ver termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Termos semelhantes são aqueles termos que possuem a mesma parte literal. Por exemplo, aqui eu tenho 2x ao cubo y, 7x ao cubo y. Por que esses dois termos são semelhantes? Então, nós chamamos eles de semelhantes. Notem que semelhante não é igual, semelhante é algo parecido. E por que eles são semelhantes? Porque eles têm a mesma parte literal, essa parte vermelhinha, x ao cubo y, x ao cubo y. Então, a parte literal sendo igual, nós chamamos esses termos de semelhantes, ok? Outro exemplo, menos 5a ao cubo b e 3a ao cubo b. Por que esses termos são semelhantes? Novamente, eles são termos semelhantes. Eles são termos semelhantes porque eles têm a mesma parte literal. Então, tendo a mesma parte literal, nós chamamos eles de termos semelhantes. E para que serve saber o que é um termo semelhante? Um termo semelhante serve, por exemplo, se eu quiser somar isso aqui. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho 2x ao cubo y, e se eu tivesse mais 7x ao cubo y? Bom, se eu tenho termos semelhantes, eu posso juntar esses termos, eu posso simplificar a minha expressão, Então, se eu tenho 2 vezes x ao cubo y e eu tenho mais 7x ao cubo y, eu vou ter 9x ao cubo y. É a mesma ideia se eu trocar x ao cubo y por alguma coisa. Por exemplo, eu tenho 2 laranjas, mais 7 laranjas, eu tenho 9 laranjas, ok? E aí eu tenho uma expressão algébrica um pouquinho menor, e aí nós chamamos isso de simplificação. Novamente, vamos pegar outro aqui. Eu tenho menos 5a ao cubo b, vamos somar também, mais 3a ao cubo b. Então, novamente, eu tenho dois termos aqui. Notem que eles têm a mesma parte literal, ou seja, eles são semelhantes. Então, eu posso juntar eles. Como que eu junto? Eu vou olhar o coeficiente. Menos 5 mais 3 são números com sinais diferentes. Então, eu faço o menor menos o maior. 5 menos 3, 2. Mantenho o sinal do maior, menos 2, a ao cubo y. Então, eu consegui simplificar. Tá, e se eles não forem semelhantes? Aí eu não consigo juntar. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 2x ao cubo y mais 3a ao cubo b, isso aqui não tem o que fazer, fica assim. Mas, professor, eu não tenho que achar um número, um resultado? Não, gente. Expressões algébricas, a gente está aprendendo agora a manipular as letras. E essas letras significam números desconhecidos. Quando a gente tem o valor desses números, dessas letras, a gente consegue achar um valor exato. Mas no momento a gente não, a gente só está interessado em fazer o quê? Entender o que é uma expressão algébrica. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês e até a próxima!